Primeiro a mensagem retificativa, né? Não, primeiro as emendas. Com início às 17 horas e 30 minutos, vamos reabrir a ordem do dia, senhores vereadores. Projeto de Lei Complementar 05/2016, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Obras do município de Passo Fundo e dá outras providências, com mensagem retificativa do Poder Executivo, com emendas ao projeto e subemendas à mensagem retificativa da mesa diretora, com emendas do vereador Paulo Neckel, com emendas dos vereadores Rui Lorenzato e Isamar Oliveira, e com emenda dos vereadores Patrick Cavalcante e Márcio Luiz Tassi. Pareceres: coletivo entre CLR, COTC, COPNR e SEBS, favorável com emendas e subemendas da mesa diretora e mensagem retificativa. CLR, favorável às emendas do vereador Paulo Neckel, CLR, favorável à emenda dos vereadores Rui Lorenzato e Isamar Oliveira, e CLR, favorável às emendas dos vereadores Patrick Cavalcante e Márcio Luiz Tassi, com relatoria dos vereadores Paulo Neckel e João Pedro Nunes. Passamos às inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto. Se não houver nenhum encaminhamento das lideranças, liderança do governo, liderança de oposição. Pois não, vereador Pelicioli? Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de me abster no voto do projeto das emendas. Eu faço parte do quadro societário de uma empresa, que é uma consultora, e eu acredito que não é ético eu votar a alteração do Código de Obras. Vereador Paulo Neckel. Presidente, a emenda modificativa 03, que altera o artigo 262... De vossa autoria? Isto, tá? Eu peço aos colegas que votem contrário, porque conforme o combinado com o vereador Patrick, a emenda dele já assumiu a sua emenda, ok. Certo? Então nós vamos proceder... Assim, presidente, e mais um detalhe. Com a emenda aditiva, que trata da faixa não edificante, hoje é 30 metros, eu estou alterando para 15, porque os loteamentos, presidente, no máximo, hoje os lotes são de 30 metros, para edificar qualquer coisa em cima do terreno, né? E em muitos casos, presidente, a pessoa não consegue, porque a área não edificável é 30 metros. Eu estou tentando baixar para 15, é só isso. Okay. Então, não havendo vereadores inscritos, nós vamos proceder aos encaminhamentos de votação, senhores vereadores. Pela ordem, iremos fazer a análise da mensagem retificativa do Poder Executivo. Depois de votada a mensagem retificativa, iremos analisar as emendas ao projeto e subemenda da mesa diretora. Na sequência, as emendas do vereador Paulo Neckel, com as devidas observações em relação à emenda modificativa 03. Na sequência, emenda dos vereadores Rui Lorenzato e Isamar Oliveira. Emendas dos vereadores Patrick Cavalcante e Márcio Luiz Tassi. E, ao final, a votação do projeto conforme encaminhado pelo Poder Executivo. Então, vamos dar início à votação, senhores vereadores, da mensagem retificativa do Poder Executivo Municipal, com emendas ao projeto e... Desculpa. Vamos fazer a votação da mensagem retificativa do Poder Executivo Municipal. Está em votação a mensagem retificativa do Poder Executivo ao projeto de Lei Complementar 05/2016, que estabelece o Código de Obras do município de Passo Fundo.
Então, está aprovada a mensagem retificativa do Poder Executivo, com 18 votos favoráveis e uma justificativa do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à votação da subemenda da mesa diretora. Tão logo votarmos a subemenda, nós votaremos as demais emendas, senhores vereadores. Está em votação a subemenda, a mensagem retificativa da mesa diretora. Os vereadores que... Aliás, votação será eletrônica, né? Desculpa. Então, está em votação. Subemenda a mensagem retificativa da mesa diretora. A subemenda que acrescenta o item 73 ao artigo 3º da emenda do Poder Executivo Municipal, que cria meios de hospedagem em condomínios edilícios, possibilitando empreendimentos imobiliários submetidos às normas de condomínio edilício com unidades autônomas e áreas comuns, nos quais é possível promover a exploração de atividades hoteleiras, compreendendo condo-hotéis, condo-resorts, flats hotéis, hotéis residências, hotéis estudantes, a parte hotéis e parte service. Com exceção dos condo-hotéis, os demais empreendimentos poderão ter natureza híbrida, permitindo que suas unidades autônomas possam ser utilizadas para a residência dos proprietários e titulares dos direitos aquisitivos ou terceiros por eles autorizados. Referidos empreendimentos deverão prestar serviços de hospitalidade ao usuário e condôminos e serão obrigatoriamente administrados por uma operadora hoteleira. Então, está aprovado a subemenda, a mensagem retificativa. Passamos com 18 votos favoráveis e um voto justificado do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos agora à emenda ao projeto de autoria da mesa diretora, que a emenda ao projeto renumera o parágrafo único do artigo 181 e acrescenta o parágrafo 2º ao referido dispositivo, conforme consta no projeto. Está em votação, senhores vereadores. Aprovado a emenda da mesa diretora com 18 votos favoráveis e um voto justificado do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à análise das emendas do vereador Paulo Neckel. Vou discorrer das emendas aqui, vereador. Emenda aditiva, que acrescenta o artigo 163A, o qual terá a seguinte redação: a faixa não edificável terá largura de 15 metros para cada lado. Como houve uma comunicação do vereador proponente, nós vamos, acho que votar individualmente cada emenda, vereador, porque a emenda número 3 já houve um acordo com o vereador Patrick, que já... Manual? Ok. Então será feita a votação manual das emendas do vereador Paulo Neckel. Os vereadores que concordam com a emenda aditiva 01, que acresce o artigo 163A, com a seguinte redação: a faixa não edificável terá largura de 15 metros para cada lado, fiquem sentados, os contrários que se levantem. Então está... Então está aprovado com 18 votos favoráveis e uma justificativa do vereador Pelicioli, a emenda aditiva 01 de autoria do vereador
Paulo Neckel. Passamos à análise da segunda emenda de autoria do vereador Paulo Neckel. Emenda aditiva que acrescenta o artigo 163, a letra B, com a seguinte redação: nos casos de galeria de seção retangular, abertas ou fechadas, a faixa não edificável tem largura de 5 metros para cada lado da canalização, medidos a partir da sua parede externa. Os vereadores que concordam com a referida emenda aditiva fiquem sentados, os contrários que se levantem. Então está aprovado com 18 votos favoráveis e uma justificativa do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à emenda modificativa 03, que, conforme já justificado pelo vereador, foi absorvida pela emenda do vereador Patrick e Márcio Tassi, na qual define: artigo 262 passa a ter a seguinte redação: esta lei complementar entra em vigor por 60 dias após a sua publicação. Então, conforme a justificativa do vereador, os vereadores que concordam fiquem sentados, os que rejeitam, por favor, se levantem. Então, está rejeitada a emenda do vereador Paulo Neckel, modificativa número 3, por 18 votos, com a abstenção do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à votação das emendas dos vereadores Rui Lorenzato e Isamar Oliveira, com a seguinte redação: emenda que altera a linha C do artigo 97, a qual passa a ter a seguinte redação: artigo 97, letra C, inciso 1º, de uso privativo. Letra C, para sanitários, banheiros e áreas de serviço, 80 metros. Então, os vereadores que concordam... pode ser manual? Se pelo sistema, ok. Então, está em votação, senhores vereadores, a emenda modificativa dos vereadores Rui Lorenzato e Isamar Oliveira, que define a redação do artigo 97, letra C, com o seguinte sentido: para sanitários, banheiros e área de serviço, uma metragem de 80 metros, aliás, 0,80 metros, 0,80 metros de área. Está aprovado com 18 votos favoráveis a emenda de autoria dos vereadores Isamar Oliveira e Rui Lorenzato, com uma justificativa do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à votação das últimas emendas de autoria do vereador Patrick Cavalcante e Márcio Luiz Tassi, que sugerem: artigo 262, revoga-se a Lei Complementar 121, de 8 de janeiro de 2004 e demais disposições contrárias, e acrescenta o artigo 263 com a seguinte redação: essa lei complementar entrará em vigor 60 dias após a data da sua publicação. Essa emenda tem o mesmo sentido da emenda modificativa 03, de autoria do vereador Paulo Neckel. Está em votação, senhores vereadores. O projeto.
Está aprovado as emendas de autoria do vereador Patrick e Márcio Tassi, com 18 votos favoráveis e uma justificativa do vereador Eduardo Pelicioli. Passamos à votação do projeto de lei complementar 05/2016, que institui o Código de Obras do município de Passo Fundo e dá outras providências, com as emendas e subemendas já aprovadas pelos senhores vereadores. Está em votação o texto do projeto de lei com as emendas e subemendas já aprovadas pelos senhores vereadores. Com a mensagem retificativa do Poder Executivo. Está aprovado com 18 votos favoráveis e uma justificativa do vereador Eduardo Pelicioli. O projeto de lei complementar 05/2016, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Obras no âmbito do município de Passo Fundo, com mensagem retificativa, subemendas e emendas dos senhores vereadores. Passamos à votação das moções, senhores vereadores. Eu quero consultar o plenário se nós podemos votar em bloco as 3 moções. Havendo concordância dos senhores vereadores, passamos à discussão e votação, moção 11/2016, de autoria da SEBS e outro, que requer moção de apoio à chamada na totalidade dos aprovados no concurso público na área da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer CLR favorável, relator Paulo Neckel. Moção 14/2016, de autoria da mesa diretora, que propõe moção de apoio para que seja viabilizada a instalação de, no mínimo, 2 turmas de formação de soldados no município de Passo Fundo. Parecer CLR favorável, relator o vereador João Pedro Nunes. E moção 15/2016, de autoria do vereador Hernani Leimer e outros, que propõe moção de apoio aos aprovados no 4º concurso público de provas e títulos para o ingresso à carreira de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer CLR favorável, relator Isamar Oliveira. Estão abertas as inscrições para discussão das moções, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação. Pelo sistema eletrônico. Todas as 3 moções. Aprovado com 19 votos favoráveis as moções 11, 14 e 15/2016. Cerrada a ordem do dia, 17h48. Vereador Isamar cancelou. Então, peço que Vossa Excelência se reinscreva. Ok. Que no meu sistema consta cancelado a comunicação. Comunicação urgente, importante de líder, Partido dos Trabalhadores. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, nós queremos trazer com muita tranquilidade aqui, neste momento, uma análise do que o programa Fantástico nos apresentou ontem, vereador Cine Ávila. O deputado fura-fila Giovanni Cherini, cujo qual eu, inclusive, fiz campanha a pedido do então prefeito Dipe da época, coordenei uma campanha em Passo Fundo para eleger esse deputado. O senhor também, certamente, se dedicou muito e ele encaminhou emendas para a cidade. Mas nós não podemos admitir que um deputado, que um político, seja do partido que for, proceda
desta forma, prejudicando centenas de pessoas necessitadas da urgência dos exames, que já são escassos pelo governo. Fure a fila, use da artimanha, do jeitinho, e por 50 pila, coloque os seus eleitores na frente para fazer os exames que necessitam. Eu, como vereador, trouxe já no primeiro ano de mandato a essa casa um projeto de lei pelo qual a Secretaria de Saúde dá transparência via internet pelo número do cartão do SUS do paciente para aquele que se inscreve lá para fazer exames, para fazer consulta com especialistas e para fazer cirurgias. Aí, o paciente e seus familiares podem, via internet, em qualquer lugar deste país ou do mundo, acompanhar como está andando a fila e evitar que haja os fura-fila, como aí foi apresentado a nível nacional pela mãe do golpe, a Rede Globo. Então, quando nós vimos isso, nós temos que nos indignar, porque muitas pessoas com enfermidades graves ficam ali aguardando e não são chamados. Então, pelo nosso projeto, que foi rejeitado, se diga de passagem, pelo então prefeito aqui, o Azevedo, este projeto daria a transparência necessária para que a população saiba a quantos andam a fila para exames, para consulta com o especialista doutor Albini e para cirurgias. Da forma que está, vão continuar acontecendo os fura-filas. E aqui em Passo Fundo não deve estar acontecendo diferente, porque o jeitinho brasileiro está em todos os lugares do país. A corrupção campeia, não é só no meio político, é em todos os lugares dessa nação existe o chamado jeitinho brasileiro ou a lei do Gerson. Então, nós ficamos estarrecidos quando aquele deputado que votou lá pelo fim da corrupção no Brasil, vestido com uma bandeira do Rio Grande do Sul, agora aparece na manchete nacional como um corrupto e se diz inocente, que nada sabia. Mas aí, todo mundo diz que o Lula sabia, que a Dilma sabia, mas o Temer e esse deputado e outros nada sabem, e fica por isso mesmo. Então, nós vamos querer saber de perto a apuração com relação a esse problema. Outro problema que está estabelecido na cidade é a questão do lixo. E eu não vi nenhum pronunciamento do então prefeito Azevedo com relação a esse problema que está estabelecido na cidade. Bom, ganhou as eleições, agora está de camarote assistindo, depois de 85 mil eleitores ter confiado o voto, ele pode muito bem deitar em berço esplêndido e deixar que a cidade vira de perna para o ar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Tem uma inscrição do espaço de líder do governo, será exercido pelo vereador Alex Necker. Obrigado, presidente. Queria rapidamente esclarecer 3 questões. Primeiro, com relação à fala do vereador Sidney Ávila, no que se refere às portarias que ele citou no início da sessão. Vereador Sidney, queria lhe tranquilizar. Uma publicação destas, ela fala de uma portaria de tais e tais situações, e ela não enumera e não nomina as pessoas, mas nas 2 relacionadas por Vossa Excelência, se refere tão e somente com 8 profissionais, professores
e 3 auxiliares de escola. E que essas portarias são ações normais do poder público municipal. Quando sai alguém de férias, tem um substituto que recebe o benefício. Quando o substituto volta das férias, sai aquele que entrou e retorna a outra pessoa. Isso não está sendo colocado para todos os professores que têm regime e nem para todos os auxiliares. São movimentos normais de uma administração. Segundo o vereador Isamar, dizer que se tem alguém que está agindo para restabelecer a normalidade no recolhimento do lixo, é a Prefeitura Municipal de Passo Fundo através da Codepas, que foi notificada numa primeira vez, teve a sua coleta interditada e que agora, após as adequações, mantém a coleta agindo e está fazendo a coleta nos bairros onde a empresa terceirizada não pode fazer por conta do apontamento do Ministério Público do Trabalho e que fará suas adequações. A Prefeitura já se reuniu mais de 4 vezes com o Ministério Público do Trabalho para restabelecer o serviço e está buscando auxiliar a empresa contratada naquilo que é possível. E com relação a isso que nós vimos no Fantástico na noite de ontem, é fundamental que nós possamos ter a tranquilidade de dizer que uma investigação desse porte, ela deve ser bem conduzida e deve punir quem estiver envolvido. E aqui não estou eu para condenar e muito menos para inocentar o deputado Cherini, mas creio que todos nós devemos esperar o bom andamento dessas investigações. Fiz esse mesmo posicionamento quando falei do deputado Bazejo, lá atrás. E farei isso sempre, em todo e qualquer momento. Agora, posso lhe tranquilizar, a Secretaria Municipal de Saúde não compactua com qualquer tipo de prática que leve a antecipar pessoas que estão na fila esperando. Aliás, hoje isso só é feito, vereador Pelicioli, quando existe decisão judicial para que isso seja feito. De outra forma, isso não é realizado e não é feito pela Secretaria e não deve ser feito em lugar algum. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Bom, não temos inscrição nem quórum, então. Falta de quórum e nem mais nenhuma inscrição. Encerro a presente sessão, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 17 de outubro do corrente, às 15 horas.